galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Fabi do Artes Fabi. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilha, dá o seu joinha aí pra nos ajudar. E hoje eu vou aqui, falar do meu dia especial de ontem, 28 de janeiro, que é o dia que eu comemorei 9 anos de casado. E vou mostrar pra vocês aqui, a mesa que eu fiz, um café da manhã especial pro meu marido e a mesa de o jantar, da noite que eu fiz. Roda a vinheta que eu vou falar com vocês e mostrar alguma coisa pra vocês. Então ontem, dia 28 de janeiro, eu e meu esposo comemoramos 9 anos de casado. Vamos pra 13, temos 13 anos juntos. Eu fiz um café da manhã especial pra ele, simples, mas especial, que quando ele acordou ele amou. Falou que tava muito bonito, gostou, tudo. E a gente queria marcar pra sair à noite, fazer algo diferente, um jantar em algum lugar diferente, mas infelizmente eu moro no estado de São Paulo, em São José dos Campos, e por causa da pandemia, tá tudo fechado, tudo parado. Não tem bar, restaurante, lanchonete, nada aberto, então não teria como a gente sair pra comemorar, fazer alguma coisa. Então eu falei, combinei com ele, a gente toma um café, leva as crianças na minha mãe e a gente passa o resto do dia junto sozinho, faz alguma coisa, um jantar em casa mesmo, especial, diferente. Acabamos que ficamos na minha mãe até a hora do café da tarde. E minha noite terminou muito, muito bem, Amei a noite, apesar de não ter saído com ele, como a gente sempre faz, a gente sempre sai, Ano passado a gente foi pra Campos do Jordão, passamos praticamente 3 dias lá, quase. Maravilhoso, foi eu digo assim, uma coisa que foi tão, assim, sintonizado, de saber que a gente ia pra algum lugar, porque ele falou que tinha uma surpresa pra mim e eu já falei, já sei o que você vai fazer, eu preciso ir na cidade comprar um negócio, porque eu já sei o que você vai fazer. E dito e feito, assim, quando eu vi, falei, foi até mais, porque eu senti que ele ia me levar pra sair pra algum lugar, mas eu não exatamente tinha certeza se era esse lugar que eu tava esperando, que era a minha vontade de ir, que era eu e ele ir pra Campos do Jordão. E foi maravilhoso. Ano passado, assim como esse ano, apesar da gente não sair, foi muito bom, foi maravilhoso pra mim, porque eu estava na companhia do meu marido. Aí, ó, o sorveteiro passando, Eu gravando e o sorveteiro passando. Mas tudo bem, continuando. Foi maravilhoso meu jantar ontem com ele, meu dia de ontem, Só de poder estar do lado dele, saber que ele não trabalhou ontem. Porque, pra quem sabe, ele trabalha um dia sim, um dia não. E ontem foi o dia de folga dele, justo no dia do nosso aniversário de casamento. E eu fiquei muito feliz com isso. Então eu já mostro pra vocês como é aqui, como ficou o meu café da manhã, minha janta, de comemoração de 9 anos de casado. Então, pessoal, vou falar pra vocês, um pouquinho de como que eu e meu marido, o amor da minha vida, eu digo assim, o amor da minha vida porque eu amo muito ele, dizer como que a gente se conheceu, Apesar que, assim, eu falo assim que ele é o amor da minha vida, mas, ser sincera, os amores da minha vida mesmo, acho que são meus filhos, porque aquilo foi amor, eu posso dizer que aquilo foi amor à primeira vista, Quando eu vi eles pela primeira vez, aquele olharzinho deles, pra mim aquilo foi maravilhoso. Mas eu digo que ele foi meu
amor, acho que à primeira vista também, porque, vou dizer assim, quando eu olhei, bati o olho e falei, é esse. Tanto que, assim, no dia eu tava conversando com uma pessoa, combinando de sair com a pessoa, mas quando, de repente, eu vi chamar no portão meu pai, e fui atender, e quando vi ele, falei, Senhor, é ele. É do jeitinho que eu pedi, é do jeitinho que eu queria. E eu senti que era ele, e tudo aquilo mudou, tudo que eu tava fazendo antes ficou pra trás, eu esqueci daquilo que eu tava fazendo. E começamos a conversar, conversa vai e vem, ele queria falar com meu pai não tava, e ele falou que depois voltava, né, mas ele apareceu graças não só a Deus, eu digo, como minha mãe, que minha mãe chegou pra ele na igreja e falou, meu marido dá aula de matemática, dá aula, as coisas que você quiser ir lá em casa, ele te ajuda, né, porque meu marido é militar também, aí ele tava indo fazer uma prova interna na época da aeronáutica e precisava de uma ajuda. E minha mãe falou, vai lá que meu marido te ajuda, tudo. E conforme ele ia indo lá em casa pra estudar com meu pai, eu fui observando, olhando e, vou ser sincera, fui me apaixonando, gostando mais ainda, falando, eu tenho certeza que é ele. E, como diz, né, fui investindo. E um dia ele falou pro irmão dele que falar comigo que queria sair comigo e a gente programou, marcou tudo de sair, né? Era dia 18 de agosto, ele tá querendo saber se você pode sair com ele, fazer alguma coisa. A gente vai junto, a gente vai no parque da cidade, aí pra vocês ir com a gente, pra poder sair, se conhecer. E eu tinha aceitado, né? Falei pra ele, não, pode falar que eu vou, eu aceito, tudo. Só que minha mãe chegou pra mim e falou assim, ó, saiu um avião da aeronáutica e vai ser, acho que quarta-feira ou era terça, não sei, que ele vai pra Natal, seu pai tá lá e a gente vai pra lá passar uns dias com ele, aproveita pra ir pra Natal, rever suas amigas, tudo. E aquilo ali até que foi tentador, mas eu falei, ah não, mãe, eu não vou ficar, eu marquei de sair com ele, se conhecer, vai ficar chato eu ir, eu pegar e ir e falar, não vou mais sair com você, porque vou viajar, eu vou falar, ah não, a minha mãe até falou, se a bênção for sua, ela vai esperar, eu falei, ah não, mas eu não senti, não tinha sentido de ir. E falei, ah não, eu vou ficar, mãe, porque eu já programei de sair com ele, é chato chegar e falar que eu não vou. Então, acabei que não indo viajar. E eu ia lá, comecei a ir na casa dessa amiga, né, da irmã da igreja lá, que agora hoje é cunhada dele, e de lá a gente ia, às vezes descia com ela, ia na casa dele, só com pretexto, né, de ver ele, né, na verdade, ela só pra poder ver, só olhar um pouquinho. Mas antes do previsto, né, que tava marcado pro 18, pra gente sair, se conhecer, no dia 16, eu lembro até hoje, de agosto, na casa dele, a gente lá conversando, e ele acabou falando que tava afim de mim, queria namorar comigo. Eu lembro, né, da gente junto, namorando, começando, né, o nosso início de namoro ali, quando ele chamou pra gente conversar lá fora. Eu lembro do nosso primeiro beijo até hoje, que eu digo assim que foi aí que eu tive a certeza mais ainda que era ele, porque o que eu senti foi maravilhoso naquela hora, vou ser sincera, viu? Eu senti assim, é ele, é esse que eu quero, é isso que eu quero. E começamos, né, dia 16 de agosto a namorar, fomos no dia 18 no parque, que também foi muito bom, porque assim que ele saiu do curso a gente se encontrou lá, pra mim foi muito bom também, o nosso primeiro passeio, né, junto, apesar de estar com o irmão dele e a cunhada junto, mas foi bom, eu lembro. E a partir daí começamos, e como todo casal, quando começa a namorar, que põe aquela aliança de namoro no dedo, que hoje em dia é moda, antigamente não tinha, hoje você põe aquela aliança de prata, que diz que é aliança de namoro. A gente combinou, vamos esperar dar 1 ano de namoro, quando a gente completar 1 ano, a gente compra a aliança pra usar, porque não é assim, começando a namorar, vamos comprar aliança, gasta e, né, não, né, fomos com o tempo. E quando fizemos 1 ano de namoro, dia 16 de agosto de 2008, eu lembro, quando a gente saiu, ele comprou e pôs no meu dedo aquela aliança, e eu tive certeza mais ainda que aquilo era duradouro e que seria pra sempre. E quando a gente
já tinha completado praticamente 2 anos de namoro. Eu lembro quando ele chegou pra mim e falou assim, pra mim no ponto do Extra, a gente tinha acabado de passear, sair no shopping, comemorar, não lembro que a gente tinha ido comemorar alguma coisa, ou saído por sair assim. E quando a gente chegou no ponto do Extra, sentou, eu lembro quando ele virou pra mim e falou que queria casar comigo, e eu falei que eu aceitava. E ele falou pra mim que queria rolar muito com meus pais primeiro, né? Ver o que meus pais achavam. E isso pra mim, aí eu tive mais certeza ainda, porque ele não queria não só me pedir em casamento, como chegar pros meus pais, pedir pros meus pais, falar com eles, né, primeiro. E não já sair, vamos casar assim, não. Ele fez tudo conforme direitinho, tanto que quando a gente começou a namorar, meus pais estavam viajando. Assim que meus pais voltaram, ele pediu pra falar com meus pais, falou, eu tô namorando a filha de vocês. Falou as coisas lá que, né, que ele tinha que falar com meus pais, explicando tudo certinho que tava namorando comigo. Assim, depois, quando ele pediu que queria casar comigo, que queria noivar comigo, ele falou com os meus pais tudo. A gente fez tudo direitinho. Depois de 2 anos de namoro, a gente noivou. E quando a gente já tinha noivado, tá tudo certinho, a gente tava planejando, já noivando, pensando em casar certinho. Arrumamos, né, a casa, tava tudo certo. Só que quando chegou pra vir ver a casa, o rapaz falou que não tinha mais. E aquilo já ficou meio assim, eu falei, nossa, a gente, né, planejou, vamos noivar pra casar, pensando na casa, vamos ter a casa. E eu falei pra ele que se fosse da vontade de Deus, Deus ia providenciar. E na outra semana ligaram falando que tinha uma casa. E ele veio, assinou os documentos, tudo, mostrou a casa pra mim, eu gostei, tava tudo certinho. Só que, vamos marcar então pra casar, vai vir a casa, tudo certo. Só que passou 1 ano, nada. Enrolar, passou mais 1 ano, nada, né? 4 anos juntos, e a gente queria casar, mas queria casar e ter a casa, né? E não casar pra morar em algum outro lugar, como tipo aluguel, ou na casa da sogra, né? Da mãe dele ou da minha mãe. A gente não queria isso, a gente queria casar e ir direto pra nossa casinha. E foi do jeito que aconteceu, que Deus abençoou, porque 2 anos de espera foi, assim, eu digo, presente de Deus. Muita gente falou, desiste, já tem 2 anos que eles não entregam a casa, tá demorando muito, já não é mais, esquece isso, desiste. Ficaram falando pra gente nesse período, 2 anos pra desistir, porque, não é pra ser, foram falando. E a gente falou, não, se a gente desistir, a parte da entrada que meu esposo, na época, né, como meu noivo, tinha dado, falei, não, já deu uma entrada de, acho que foi 6 mil, não lembro quanto que foi. Falei, não, vai perder muito, porque diz que a gente perde metade da entrada se desistir. Eu falei, não, vai perder muito dinheiro, vamos esperar. E eu digo que foi bom esperar, porque pela demora de 2 anos de entrega, a gente recebeu quase os 6 mil de entrada de volta. Que foi o que a gente fez o muro da casa, compramos alguns móveis para nossa casa, né? Fizemos bastante coisa na casa através desse dinheiro que voltou. Eu digo assim, Deus foi maravilhoso e nos ajudou muito. E com o passar do tempo, a gente, dia 28 de janeiro de 2012, a gente resolveu, foi o dia que a gente marcou a data do nosso casamento, o dia que a gente se casou na igreja. Dia 26 a gente casou no civil, e depois que a gente casou no civil, a gente fez uma janta lá em casa. Falei, a gente vai jantar com seus pais, comemorar, né, casamos no civil. Mas depois a gente não... Amanhã a gente não vai se ver, vamos, né? Vamos fazer as coisas que tem que fazer, terminar de ajeitar tudo hoje. Amanhã a gente não se vê, pra poder se organizar pra sábado, nosso casamento. É até bom a gente não se ver e tal. A gente tinha combinado, só que... Infelizmente acabamos se vendo na sexta. Porque ele ligou pra mim e disse que precisava... Ele ligou pra mim e disse que precisava ir buscar o colchão, pra gente levar o colchão na nossa casa pra arrumar a cama, né? Levar o colchão não, a cama, pra gente poder arrumar o nosso quarto pra no domingo, depois a gente ir pra casa, tá, o colchão. Só que eu falei, nossa, isso porque tudo a gente falou que não ia se ver, mas agora vamos ter que se ver, né?
Aí ele veio, buscou lá, veio com o frete buscar o colchão, a cama. A gente foi lá, arrumamos, deixamos arrumadinho o nosso quarto, tudo bonitinho, organizado depois do almoço. Caiu uma chuva, a gente pegou e ficou lá na cama, deitado, conversando, falando como que seria depois que a gente casasse na igreja, conversando de tudo como seria, né? Nossa casa arrumadinha, a gente junto, tudo. Até que a chuva passasse. Aí ficamos lá, isso porque a gente só ia arrumar o quarto e vir embora, mas caiu a chuva. Aí a gente esperou aquela chuva passar, porque não tinha como ir embora com aquela chuva. A gente terminou, fomos embora pra casa, acabamos que jantamos de novo na minha casa, porque a irmã dele foi lá fazer o cabelo da minha mãe e da mãe dele lá, fez o cabelo, sobrancelha, começou a pintar cabelo, pinta daqui, faz unha, faz isso e aquilo. E acabou que eu acabei ajudando a fazer a sobrancelha dele, né, antes do casamento. Acabamos que passamos o dia junto e junto com a família ainda também. Que não era o que a gente tava esperando, que era um dia que a gente falou de não se ver, ficar, né, se organizar. E passou aí, no sábado a gente falou que ia se ver só na hora da cerimônia, mas acabamos que se vimos um pouquinho antes de eu ir me arrumar no salão, porque ele chegou lá em casa e falou que não tava achando o CD que ele gravou, o playback do hino, que ele ia cantar pra mim. Pra vocês não sabem, ele cantou pra mim na hora da entrada da noiva. Eu entrei com ele cantando pra mim, que foi a coisa mais linda. Acho que assim, senti aquilo e ver que ele me amava quando eu entrei no meu casamento com ele cantando, e ver, né, o quanto ele escolheu, eu não digo assim, eu acho que escolheu a pessoa certa pra ele, assim como eu escolhi a pessoa certa pra mim. Né, eu amo muito ele, gosto muito dele, é um pai maravilhoso para os meus filhos, não tenho o que dizer, assim, não tenho o que reclamar. Não vou dizer que a gente não briga, porque todo casal briga um pouquinho, é normal, faz parte. Se um casal, assim, que se casou um casamento, chegar pra mim e falar, a gente não briga, a gente é perfeito, não existe. Eu digo assim, a gente é perfeito, realmente, todo casal é perfeito. Mas dizer assim, eu não brigo, eu não tenho discussão, é mentira. Acho que é mentira, porque acho que a briga às vezes faz parte do casamento, sim, uma coisinha ou outra, uma discussãozinha ou outra. Nada por ciúmes, porque a gente nunca brigou por ciúmes. Ele não é ciumento, assim como eu não sou. É lógico que se de repente eu ver alguém dando em cima dele, eu não vou brigar com ele, mas sim com a pessoa, é lógico, né? É brincadeira, mas brincadeira à parte. Mas é verdade, né? Que mulher que quando vê outra querendo dar em cima do seu marido ou do seu namorado, não fica, né, meio... É normal de qualquer um, até um marido se vê alguém dando em cima da sua esposa, ou já fica, né, de olho. É normal isso do ser humano, acho que do casal. Tem um pouquinho, mas não aquele ciúmes exagerado a ponto de querer matar o outro, brigar. Isso aí não existe, né? Entre a gente, graças a Deus. Por isso que eu digo que eu sou feliz com ele, né? Foi a melhor escolha da minha vida, não tenho o que dizer. Assim, da escolha que eu fiz. Se falasse pra mim, se você pudesse voltar pra trás e mudar alguma coisa, eu digo pra você que eu não mudaria nada, porque tudo que aconteceu até hoje, tudo que tem acontecido, eu digo que foi plano de Deus, foi da vontade de Deus, foi o que Deus queria pra minha vida e pra vida dele. Às vezes a gente tenta fazer do nosso jeito e não é do nosso jeito. Deus às vezes fala, mas a gente é teimoso, quer porque quer insistir, e Deus tem que fazer algo, mostrar pra você entender, não é isso, é do jeito que eu quero. Eu falo isso porque eu morava em Natal, tentei ter alguns namoro, relacionamento, mas quando ia completar um mês que a gente tava se conhecendo, falei, agora a gente vai começar a namorar certinho, tudo. Não dava certo, e Deus já tinha falado comigo através da Bíblia, que a pessoa certa pra mim não estava pra lá, e eu queria tentar insistir, mas, né, a pessoa certa pra mim tava pra cá, em São José dos Campos. E, tem muita gente que até pergunta pra mim, assim que você chegou em São José, você já conheceu ele? Eu digo que não, demorou um tempinho, é lógico. Tanto é que eu conheci o pai dele, tinha amizade com os pais dele, tudo, mas não sabia que ele existia ainda, não sabia que eles tinham ele como filho, né? Eu conhecia, acho que 2 filhos deles só, e não sabia que eles tinham mais, tudo.
Até que o dia que eu conheci ele, quando eu conheci os pais deles, eu falei, nossa, eu não acredito, né? Que eu tava tão perto já do meu sogro, da minha sogra, da minha futura família e não sabia, né? Que Deus já tava preparando algo pra mim, que eu digo que foi algo assim maravilhoso. Quando conheci ele, ver ele, sentir que era o que eu queria, do jeito que eu pedi pra Deus. Então eu falo pra vocês, tem coisas que a gente às vezes quer insistir no erro e não dá certo. E esquece às vezes do que pedimos pra Deus, né? A gente esquece daquilo e Deus ali falando. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês, assim como eu, ore, confie em Deus, peça pra Deus antes, você que ainda não é casada, ou, né, você que não tem namorado ainda, sonha em casar um dia, construir uma família. Em primeiro lugar, põe Deus na frente, fala com Ele, porque daí sim você vai construir um relacionamento duradouro, certo, com base, né, que a base é Deus, eu digo, que a base de todo o meu casamento é Deus, que se não fosse Deus no meu casamento, não sei como seria ele hoje, porque eu só tenho a agradecer a ele por tudo, como tem sido o meu casamento. Então eu falo pra você, quer arranjar um namorado, quer casar, primeira coisa, vai buscar a Deus primeiro, fala com ele, conversa com ele, vê se a pessoa que você tá interessada, ou tá conversando, tá pensando se é da vontade dele, fala com ele, que ele vai mostrar pra você, vai dizer. Às vezes a gente quer insistir em algo que não é pra gente, que não faz bem, né? Tanto é que eu vou contar aqui pra vocês uma coisa que aconteceu nesses anos que a gente tá junto. Como Deus é maravilhoso e sempre esteve com a gente no nosso relacionamento. Teve um ano que eu tava na casa do meu sogro e tinha lançado o filme no cinema que era Os 10 Mandamentos. A gente assistiu a série e a gente queria muito assistir esse filme no cinema, principalmente eu. Eu falei, eu queria muito ir no cinema assistir Os 10 Mandamentos, mas tava difícil conseguir ingresso, tava todo mundo falando que já tava tudo esgotado. E realmente, quando a gente via na internet lá no site dos cinemas, tava tudo esgotado, lotado, não tinha lugar pra sentar. Eu olhava, eu tentava. Aí na casa do meu sogro até falou, até, né, ver os 10 mandamentos, falei, é difícil. Estão falando que tá tudo esgotado, que já não tem nem mais ingresso. E virei pra cima e falei, senhor, bem que eu queria, viu, ir no cinema com meu marido, no dia do meu aniversário de casamento, comemorar, né, no cinema, assistindo os 10 mandamentos, fazendo algo diferente com ele depois. E falei aquilo e meio que esqueci depois que eu falei, né, falei assim, fiquei, mas... E no dia da gente comemorar nosso aniversário de casamento, tava tudo certo pra ele chegar do serviço e a gente sair, passear, comer um lanche. E tava tudo marcado certinho, eu falei, a gente vai, você chega, a gente se arruma, as crianças ficam na minha mãe e a gente vai assistir um filme no cinema. Ou diferente, já que não dá pra assistir os 10 mandamentos, a gente assiste outra coisa. Ou come só um lanche, faz alguma coisa, né? E naquele dia 28 de janeiro, tocou o telefone, minha mãe falou, a Paty conseguiu 2 ingressos pra assistir o 10 Mandamentos. Ela perguntou se você não quer. Aí eu olhei assim e falei, que horas que é? Aí minha mãe falou o horário, eu falei, eu quero. Não interessa o horário. Aí depois na hora até falei, não interessa mais o horário, não interessa nada, eu quero. Que era o que eu queria naquele dia fazer, era assistir os 10 mandamentos com ele, comer um lanche. E dito e feito, minha mãe na hora que ligou, eu não pensei 2 vezes. Falei, não, é isso, eu quero. Já liguei pro meu marido correndo, falei, amor, a gente conseguiu o ingresso pra assistir os 10 mandamentos, tem que passar em tal lugar pra buscar. E, nossa, foi assim, maravilhoso. Tudo certinho, perfeito. Falei, não acredito. É do jeito que eu queria, aconteceu. Deus realizou, fez acontecer. E quando ela falou até os lugares que era, eu falei, nossa, eu olhei e pensei, mas não interessa o lugar, interessa que a gente conseguiu, a gente vai assistir o filme que eu queria no cinema. E quando eu cheguei lá, além de eu realizar o sonho de assistir o filme, foi um dos melhores lugares, as poltronas que a gente pegou, um lugar bom, perfeito para poder estar assistindo. Não tive o que reclamar, só agradecer. Então,
Todos esses anos, Deus tem sido maravilhoso, nesses 9 anos que estamos juntos, de casado, né? Porque, na verdade, a gente tem 13 anos. Esse ano a gente vai fazer 14 anos que estamos juntos, já 14 anos juntos, mais 9 de casado. E é maravilhoso ver quanto Deus, né, está na nossa vida, no nosso meio, com a gente. Então é o que eu falo. Tá difícil? Tá complicado? Põe Deus no caminho, põe Deus na frente. Tudo que você quiser, com Deus na frente, Deus guiando, vai dar certo. Porque foi assim que eu fiz antes de casar, né? Quando Deus me deu de presente na época meu namorado, depois a gente noivou, casou, a casa que ele deu de presente, porque falaram que já não tinha mais. Eu falei, espere, vai acontecer, e aconteceu, né? Apareceu a casa, demorou 2 anos, mas Deus entregou a casa. Não só a casa, como muito mais além da casa, eu digo. Deus abençoou com 9 meses de casado, né? A gente falava, daqui 1 ano de casado, a gente começa a programar em ter filho, porque eu casei com 26, 26, ele 25. E a gente falou, então vamos, né, se programar, ver certinho, né? Daqui 1 ano a gente começa a pensar em ter filho, programar um filho. Mas com 9 meses de casado, eu comecei a passar mal e descobri que minha sementinha, a Ana Clara, estava a caminho. Passei algumas lutas, dificuldades depois que ganhei ela. Mas Deus é maravilhoso, faz tudo perfeitinho, ajuda, né, mostra tudo de bom e perfeitinho na nossa vida. Porque minha filha nasceu num sábado e falaram que eu só ia sair na terça, tudo certinho, que tava tudo ok, até aí tudo bem. Mas quando ela passou na pediatra na segunda, a pediatra já não queria liberar, porque disse que ela tava com sopro no meu coração. E graças a Deus eu orei, falei com Deus. E graças a Deus o médico que examinou lá de novo disse que ela não tinha mais nada. Meu filho, logo depois eu engravidei do meu filho, um tempo depois. Deus tem sido maravilhoso. Então, eu digo pra você, quer ser feliz, põe Deus na base do seu casamento, da sua vida, de tudo que você for fazer na vida. Em primeiro lugar, põe Deus na frente, pra Deus guiar. Que eu digo pra você, Deus é maravilhoso. Com Ele na frente, tudo vai bem, tudo acontece do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente quer, né? Mas para isso, Deus sempre tem que ser a base de tudo que a gente for fazer na vida. Eu falo que Deus tem que ser a base. Amém? E eu quero agradecer ao meu marido por ter sido e ainda ser, né, um bom amigo, companheiro, pelo jeito que ele me trata, me ama, do jeito que ele cuida de mim. Dizer que às vezes a gente briga, mas eu amo muito ele, é normal. E que eu não sei o que seria de mim sem ele, eu acho que na minha vida. Dizer que eu sou muito grata e feliz a Deus, grata, né, e feliz por ter ele na minha vida, graças a Deus. E grata a Deus, né, por estar na frente do nosso casamento. Graças a ele, né, estarmos juntos, unidos e felizes, amém? E que Deus abençoe vocês que assistiram, né, o vídeo até aqui.